20. Então nós estamos a concluir este Evangelho. Evangelho de João, capítulo 20. Já só faltam 2 capítulos para chegarmos ao fim e, se calhar os irmãos não sabem, mas esta já é a mensagem número 93 do Evangelho de João. É um Evangelho muito rico, é um Evangelho que nos mostra a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo, aquele que veio revelar a vida, a luz, a graça e a verdade de Deus. E agora estamos no capítulo 20, versículos... Vamos começar pelos versículos 1 até 10. Bem-vindos, podem entrar, podem sentar-se, fiquem à vontade. Bem-vindos. Então estamos aqui no capítulo 20 e nós vamos ler os primeiros 10 versículos, e vamos começar lá no versículo 1. Diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Até aqui a leitura desta tarde. Então nós estamos a prosseguir o estudo, capítulo a capítulo e verso a verso, do Evangelho de João. Esta é a melhor maneira de nós podermos compreender um livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, para estarmos dentro do seu contexto. Anteriormente, os capítulos 18 e 19 que nós estudamos mostraram-nos o quê? A prisão de Jesus no jardim do Getsemane, depois os julgamentos de Jesus perante as autoridades judaicas, perante as autoridades romanas, e vimos ali nesse julgamento de Jesus, se recordam, claramente a nação de Israel a rejeitar o seu Messias, a rejeitar o ungido, o enviado como Salvador, enviado do céu pelo Pai. O governador Pilatos questiona os líderes judaicos, no capítulo 19, e a multidão que estava à sua frente na audiência, e Pilatos pergunta: Hei de crucificar o vosso rei? Está no versículo 15. E a resposta do povo e das autoridades judaicas, os representantes de Israel, foi uma mentira hipócrita. E eles disseram: Não temos rei senão César. E ali, com esta resposta, com o Messias à sua frente, Israel rejeitou ali o seu Messias até hoje. E o versículo 16 do capítulo 19 tem a decisão de Pilatos. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E por isso vimos ali a humilhação de Jesus, o seu sofrimento, a sua paixão até à cruz, onde Jesus assumiu sobre si mesmo. A cruz é um sacrifício
do Filho perante o Pai, um sacrifício para a salvação do mundo. E ali Jesus, na cruz, deu a sua vida nesse sacrifício. E ele morreu e a seguir foi sepultado. Isso vimos nos capítulos 18 e 19. E agora estamos a avançar para a ressurreição de Jesus Cristo, capítulo 20. E estes capítulos finais, capítulo 20, 21 e 22, vão-nos mostrar o quê? Em primeiro lugar, o sepulcro vazio, e depois seguem-se as várias aparições do Senhor ressurreto, vivo, a pelo menos 5 grupos de pessoas. Começamos aqui pela evidência da ressurreição de Jesus, a primeira, que é o sepulcro onde o puseram estava vazio. E o foco inicial está em Maria Madalena e depois rapidamente passa para os apóstolos Pedro e João. Eu não sei se os irmãos gostam de ler biografias. Uma biografia é a história de vida de qualquer pessoa. Não sei se gostam de ler biografias, se têm interesse. É interessante nós conhecermos a história de vida de pessoas, muitas delas relevantes no mundo. Agora pensem, quando nós lemos uma biografia, a história da vida de uma pessoa geralmente acaba com o quê? Com a morte. A pessoa morre, pronto, não há mais nada a dizer, não é? Ainda não li nenhuma biografia que descreva que essa pessoa morreu e que depois ressuscitou. Mas se nós tomarmos os evangelhos, e neste caso o Evangelho de João, como o relato da vida de Jesus no mundo, se este evangelho fosse uma biografia, então de um homem qualquer não haveria qual capítulo? O 20. Se fosse a biografia de um homem deste mundo, tinha acabado onde? No capítulo 19, quando está escrito, Jesus gritou, está consumado. E ele rendeu o seu espírito e morreu e depois foi sepultado. Mas o facto de João ter continuado o seu relato e aqui compartilhar a alegria, a excitação deste milagre da ressurreição dos mortos é uma prova de que Jesus não é um homem normal, não é um homem como qualquer um de nós, apesar de ter sido 100% homem. Jesus é, na verdade, o Filho do Deus vivo. Então, vamos ver aqui versículos 1 a 10, a ressurreição de Jesus. Versículos 1 e 2, Maria Madalena ela chega e vê o sepulcro vazio. Diz, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então ela chega lá e vê a pedra tirada do sepulcro e que nada estava lá dentro. Jesus já não estava nesse sepulcro. Vejam, notem em primeiro lugar que ela vai bem cedo, no primeiro dia da semana, que é o domingo, ao sepulcro. Agora, quem é Maria Madalena? Até aqui este capítulo 20, só temos esta informação aqui sobre Maria Madalena. E temos mais alguma informação dela em 2 evangelhos. Em Lucas, capítulo 8, versículos 1 e 2, nós lemos: E os 12 iam com ele. Os 12 apóstolos iam com ele, ou seja, com Jesus. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demónios. Então, Lucas dá-nos esta informação de Maria Madalena, que ela, tal como os apóstolos, ela também e outras mulheres também seguiam Jesus, mulheres que Jesus curou de diversas enfermidades, e a Maria Madalena foi curada por Jesus
da opressão de 7 demónios. Depois, em Marcos 15, 40 e 41, relata já a crucificação de Jesus, e aqui também temos mais alguma informação sobre Maria Madalena. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, portanto, olhavam a crucificação de Jesus, entre as quais também Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam. Portanto, Maria Madalena era alguém que creu em Jesus Cristo, que se tornou uma discípula, uma seguidora de Jesus e que servia ao Senhor, como outras mulheres acompanhavam Jesus. E diz ali, quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Isso é em Marcos 15, 40 e 41. Maria Madalena foi então uma testemunha, ela viu com os seus olhos, viu a crucificação de Jesus. E agora ela também, das primeiras testemunhas do sepulcro vazio e da ressurreição de Jesus. Não iremos ver isso hoje, mas a partir lá do versículo 11, Jesus vai falar em particular com Maria Madalena. Então é esta pessoa, vejam, esta pessoa que tinha este passado de vida, atormentada por demónios, portanto não deve ter tido uma vida muito fácil, 7 demónios dentro de si, que o mundo olharia para Maria Madalena e consideraria se calhar para já era mulher, que não era muito bem, as mulheres tinham um valor diferente naquele tempo, e que o mundo consideraria que não teria grande valor, e é esta pessoa que Deus vai revelar em primeira mão a ressurreição do seu Filho unigênito, Jesus. Por isso, que ninguém se ache sem valor para poder servir a Deus e para poder ser usado por Deus. Deus pode usar e usa qualquer pessoa que creia nele, que o ame e que lhe queira ser fiel. Vejam que diz aí que ela viu a pedra tirada do sepulcro. E quando ela vê a pedra tirada do sepulcro e que o corpo de Jesus já não estava lá, o que é que ela faz? Versículo 2, correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Portanto, ela corre a dar a notícia aos apóstolos. Sabemos aqui que ela não estava sozinha, porque o que é que ela diz? Não sabemos onde é que puseram o corpo. Ela não foi sozinha, mas do grupo que foi, das mulheres que foram, ela foi aquela que tomou a dianteira e correu a dar a notícia com determinação, a notícia de que não estava já ali o corpo de Jesus. Depois, versículos 3 até 5, vamos ver que chegam os apóstolos, também ao sepulcro. O discípulo amado João chega ao sepulcro, versículo 3. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Portanto, os apóstolos Pedro e João são avisados por Maria Madalena. Os dois correm para o sepulcro. João, se calhar por ser mais novo do que Pedro, corre mais depressa, chega primeiro ao lugar. Mas ele chega primeiro, mas fica apenas na entrada do sepulcro e ele olha e vê o quê? Vê no chão os lençóis, as mortalhas que tinham envolvido o corpo de Jesus, que estavam ali vazias. O túmulo vazio e os lençóis vazios.
Ou seja, aquele túmulo onde tinham visto Jesus ser sepultado estava vazio. E João foi uma testemunha ocular de praticamente toda a vida de Jesus. Vamos ver alguns versículos. Por exemplo, no capítulo 19, versículo 35, diz assim: E aquele que o viu, portanto é João que escreve, testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. João é uma testemunha credível, fiel. Ele diz: eu vi, eu estava lá, eu vi, e por isso escrevo para que vós também creiais. E aqui estamos nós, 2000 anos depois, a ler aquilo que Pedro viu, e o que é que nós fazemos? Nós acreditamos, porque alguém viu e escreveu. Também João escreveu a primeira carta, e no capítulo 1, vejam o que é que ele escreve. Diz assim: o que era desde o princípio, está-se a referir a Jesus, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Jesus é a palavra, é o verbo, a palavra viva. E João diz: os meus olhos viram-no, as minhas mãos tocaram nele. Eu sou uma testemunha credível. E ele continua: porque a vida foi manifestada, quer dizer, Jesus veio ao mundo, encarnou, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, que é Jesus, a vida eterna que estava com o Pai, veio ao mundo e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então João está a dizer, desde o princípio do ministério de Jesus até ao fim, ele diz: eu estava lá, eu vi, e por isso escrevo e dou testemunho. E aquilo que eu escrevo é a verdade. Ora, depois de João, versículos 6 e 7, também chega o outro apóstolo, que é quem? Que é Pedro. Vejam, chegou pois Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Pedro é que é mais impetuoso no seu espírito, ele chega e não fica à porta, ele entra logo no sepulcro, porque a pedra tinha sido tirada, e ele chega a correr depois de João e entra logo. E também ele vê, diz aí, no chão, vê os lençóis e o lenço enrolado num lugar à parte. Ou seja, os lençóis que tinham enrolado o corpo de Jesus, e depois um lenço diferente que envolveu a cabeça de Jesus, que estava morto, estavam ali todos, podia-se ver os lençóis e o lenço que tinha enrolado a cabeça, que estava nitidamente à parte. Isso indica o quê? Que naquele instante da ressurreição de Jesus, o seu corpo atravessou os lençóis e os lençóis abateram vazios e ficaram ali, não ficaram em desordem, nem quando nós às vezes nos levantamos da cama e fica tudo... Não, estava ali tudo arrumadinho. Porquê? Porque Jesus atravessou, ressuscitou e atravessou os lençóis e eles abateram e ficaram ali. Vazios no chão, alinhados. Se tivessem roubado o corpo de Jesus, como se ouvia dizer, isso não era possível. Geralmente quem rouba vai à pressa, e vejam o tempo que levaria a desenrolar os lençóis, e desenrolar os lençóis para tirar o corpo, ficava tudo em desordem, não é? Além de que os lençóis de linho fino naquele tempo eram muito caros. Os ladrões não iriam deixar para trás os lençóis. Portanto, seria tudo muito à pressa, tudo desarrumado. Na verdade, Jesus ressuscitou dos mortos, não foi roubado, e ficaram lá no sepulcro vazio, no chão, os lençóis vazios e arrumados. Agora pensemos nestas pessoas, Pedro e João.
nós estamos aqui, todos nós somos diferentes uns dos outros. Cada um de nós tem a sua personalidade e diferentes. João, que é conhecido como o apóstolo do amor, uma pessoa mais reservada, se calhar mais calmo, ele correu, chegou ao sepulcro, mas não entrou logo. Pedro, mais impulsivo, mais ousado, chega e entra logo para o sepulcro. Mas Deus usa cada um de nós com as nossas personalidades. E é interessante nós vermos Deus a usar ao longo da história pessoas diferentes, com maneiras diferentes. Deus é o Criador, Ele é que é o autor das diversas personalidades das pessoas, dos indivíduos, e o facto é que Deus usa pessoas diferentes, com diferentes dons, diferentes temperamentos, estilos diferentes, visões diferentes. Deus pode usar e usa cada um de nós assim. Não temos que ser iguais uns aos outros. Nem temos que imitar aquele ou aquele outro. Cada um de nós serve a Deus e segue ao Senhor com a personalidade, com o estilo, com a pessoa que é. Porque nenhum de nós é igual. Aquilo que faz um boi, por exemplo, na agricultura, o cavalo não faz. E há serviços, como nós vemos na Bíblia, que era preciso a força do boi. E outros em que era preciso apenas o uso do jumento, ou da mula, ou do cavalo. E todos eles eram úteis. Assim somos nós também. Pedro e João diferentes, mas como Deus os usou. E vemos isso aqui até neste dia da ressurreição de Jesus. Depois, versículos 8 a 10, vemos que o apóstolo João, o discípulo amado, também entra no sepulcro e, isto é importante, entra, vê e crê. Vejam, versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. João entra depois de Pedro, mas com o olho da fé, ele vê mais longe do que Pedro. E ele crê na ressurreição de Jesus. Jesus tinha ressuscitado de entre os mortos e Jesus tinha saído do sepulcro, por isso estava vazio. Pedro olhou e viu, ficou ali há algum tempo como que confuso com o que estava a ver. João olha e crê na ressurreição de Jesus. Crer é a palavra-chave do Evangelho de João. Ela é usada por João neste Evangelho cerca de 100 vezes. 100 vezes. A importância de crer. Vamos ler alguns versículos. João capítulo 3, versículo 16, que muitos sabem de cor, mas vejam a importância desta palavra crer. Como vimos aqui, João viu e creu. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 18. Quem crê nele, vejam, a palavra crer, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Capítulo 5, versículo 24, uma vez mais, a palavra crer. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A importância de crer. Crer significa o quê? Crer significa ter fé, ter confiança, confiar, acreditar. Os primeiros discípulos, como nós lemos nos Evangelhos, os primeiros crentes só creram na ressurreição de Jesus depois de ver o Senhor vivo. Mas João, o apóstolo João, o discípulo amado, creu na ressurreição antes de ver Jesus vivo novamente. E o versículo 9
Diz que ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos, quer dizer que até aquele momento os discípulos, os apóstolos, não sabiam, não estavam muito conscientes que a ressurreição estava predita nas passagens proféticas. E nós vamos ver depois Jesus, por exemplo, com os discípulos de Emaús, como o Senhor pega em todas as passagens, desde Moisés, e lhes mostra o que estava dito sobre ele. E ensinou-lhes aquilo que a palavra de Deus já referia sobre a ressurreição. Mas vejam, por exemplo, em João capítulo 2, versículo 19, no início, como aqui já há uma referência, é isso mesmo. João capítulo 2, versículo 19. Jesus respondeu e disse, isto tem a ver com o episódio da purificação do templo. Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus ali já estava a falar que ele ao 3º dia iria ressuscitar dentre os mortos. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, vejam, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Eles aqui, quando, pois, Jesus ressuscitou, pois ele disse. Mas João entrou e recordou-se e viu, Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio, os lençóis estão vazios. João acreditou que Jesus ressuscitou, vejam, isto é importante, corporalmente de entre os mortos. O corpo de Jesus não estava ali porque ele tinha ressuscitado. No capítulo 16, também de João, vejam o que é que Jesus diz. Isto é importante. Isto foi na última reunião de Jesus com eles no cenáculo mobilado. João 16, 20. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E agora o versículo 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Jesus aqui também a falar da sua ressurreição. Então, na verdade, irmãos, o sepulcro vazio, os lençóis vazios, são dos factos objetivos mais bem estabelecidos da história sobre a ressurreição corporal de Jesus Cristo de entre os mortos. E a nossa fé, como cristãos, a nossa esperança, assentam nesta verdade de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a palavra de Deus registra isso. Está aqui o registro do túmulo vazio, os lençóis vazios. E depois de Jesus aparecer ressurreto. Porquê? Porque, na verdade, Jesus ressuscitou de entre os mortos. Nunca pôde ser desmentido e nunca será desmentida a ressurreição de Jesus. Mas agora, uma pergunta. O que é a ressurreição? Temos estado aqui a falar da ressurreição, é a nossa esperança. O que é a ressurreição? Nós precisamos de entender e de crer que a ressurreição de Jesus não é mais uma característica da fé cristã. A ressurreição de Jesus é o evento principal da nossa fé. A ressurreição é o ponto alto da nossa redenção. A ressurreição é a demonstração do grande poder de Deus, em que a morte é derrotada, a morte não tem a palavra final. E a nossa ressurreição, porque Jesus ressuscitou, a ressurreição dos crentes está firme, está assegurada. Porque Jesus ressuscitou, todos nós, crentes, iremos ressuscitar para a eternidade, para vivermos com o nosso Deus. Esse é o plano de Deus. Esse é o objetivo de Deus. Jesus ressuscitou.
e é a garantia da nossa ressurreição também. A morte foi derrotada, a morte não tem a palavra final. Atenção, irmãos, que a Bíblia rejeita e nunca fala de algo que se ouve muito falar, que é da reencarnação. Cuidado, a Bíblia rejeita e não fala, nem ensina nada sobre reencarnação, de que a pessoa morre e depois o espírito da pessoa reencarna noutra pessoa ou noutra situação qualquer. Depois de morrermos, o nosso espírito apresenta-se perante Deus. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E aquilo que Deus tem reservado para a vida de cada pessoa deste mundo é a ressurreição. A ressurreição. Uns vão ressuscitar para a vida eterna com Deus, os crentes, os que creem em Jesus. Outros vão ressuscitar para a condenação eterna. Não há reencarnação. Portanto, ressurreição, que é a morte é vencida, é voltar a viver pelo poder de Deus. E porque Jesus vive, nós viveremos. Mas também queria dizer aqui que a ressurreição não é apenas a demonstração do grande poder de Deus, que é. Não é? Pensemos, irmãos, quando Jesus ressuscitou Lázaro, por exemplo, que é uma ressurreição diferente, mas o corpo morre, cessa toda a sua atividade, tudo, começa-se a deteriorar e a ressurreição, vida nova. E a ressurreição de Jesus mostra que ele ressuscitou num corpo glorioso preparado para a eternidade no céu. E a ressurreição que os crentes vão ter é essa, é igual. Iremos ter um corpo semelhante ao corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo. Mas, ao ressuscitar Jesus, há algo mais importante, que é o quê? Significa que o Pai aceitou e deu como concluída a salvação através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque Jesus pagou com a sua vida num sacrifício a culpa do nosso pecado, como João Batista disse, apontando para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Pai aceitou o seu sacrifício na cruz, quando Jesus chegou ao fim e disse, está consumado, está completo, está concluído. Então, a ressurreição de Jesus mostra que Deus validou o sacrifício de Jesus. E nós podemos ter a certeza de que, porque Jesus ressuscitou, o Pai aceitou a salvação que Jesus veio trazer e nós vamos ressuscitar também pela nossa fé em Jesus Cristo. Vou ler 2 versículos que mostram a importância da ressurreição de Jesus. E são 2 versículos conhecidos. Está em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se creres nesta ressurreição de Jesus, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Em conclusão, irmãos, ninguém viu a ressurreição. Não estava lá ninguém ao lado do corpo morto de Jesus para poder ver o instante da ressurreição. A ressurreição não tem explicação. Não tem explicação. O que é que nós podemos dizer como é que foi a ressurreição? A ressurreição é um milagre criativo. Será que nós conseguimos explicar, por exemplo, os milagres, os milhares de milagres que Jesus fez? Curou pessoas doentes, ressuscitou pessoas mortas, multiplicou pães e peixes, acalmou tempestades, expulsou demónios. Como é que se explica esse milagre? Não temos capacidade, nós podemos dizer, olha, aquela pessoa estava doente, tinha uma mão resseguida e Jesus pôs a mão normal. O que aconteceu?
Então a ressurreição é um milagre também do grande poder de Deus. Ninguém a viu, mas o que é? É uma verdade. O túmulo estava vazio, os lençóis vazios, e a seguir Jesus ressurreto, vai apresentar-se vivo a várias pessoas. E a pergunta final é esta: estás a imitar a fé de João? João, sem ter visto Jesus ressurreto, viu e creu. Creu na ressurreição. E o versículo 10 do capítulo 20 diz que tornaram, pois, os discípulos para casa. Eles foram ao sepulcro a correr, viram e depois voltaram para casa. Quer dizer que eles foram para junto dos seus amigos, dos outros apóstolos, e foram fazer o quê? Foram testemunhar, foram dizer aos outros o que tinham visto. Tanto que aqueles dois que iam a caminho de Emaús diziam: nós já sabemos isto e aquilo e aquilo outro. E é isso que Deus pede de nós hoje. Pede o quê? De cada pessoa deste mundo que creia na ressurreição de Jesus e que dê testemunho ao mundo dessa ressurreição. E a verdade é que a Bíblia, que é a palavra eterna de Deus, diz assim, palavras de Jesus, e com isto eu concluo, em João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? Que cada um de nós não apenas creia, aqueles que são crentes já creram, mas que quem não creu, que creia e que possamos continuar a dar um bom testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, para que outros a conheçam e possam também crer nela e alcançar a salvação. Amém, irmãos?